Agora, como é que eu mostro que isso vale para todos os x e y reais? Isso é fácil. Porque você observa o seguinte, ó. A demonstração terminou. A demonstração está concluída aqui, tá? Dessa proposição. Agora você tem que observar o seguinte. Dado x real, você pegar um x real qualquer, existe um k inteiro, tal que x mais 2kπ pertence ao intervalo 0, 2π. Não é? Porque é só você ir, se ele está depois, se o x está depois de 2π, é só você ir subtraindo, né? X menos 2π, x menos 4π até cair aqui dentro. Se está antes do zero, é só você ir somando com 2π, até cair aqui dentro. Ou seja, existe o k inteiro, tal que... Então, daí dados x e y reais, existem k e j inteiros, tais que o x mais 2kπ e o x e o y mais 2jπ pertence ao intervalo 0, 2π. Assim, tá? Com U igual a x mais 2kπ e V igual a y mais 2jπ, tem-se o seguinte. Quem é o seno de x mais y? É o seno de quem? De x mais 2kπ mais y mais 2jπ, certo? É o quê? Cosseno, né? É cosseno, eu quero o cosseno. Tá? Né? Seno de U, que é o x, muito bem. E aqui é o V. O que eu escrevi está correto, tá? Mas eu quero é isso. Né? Só que o cosseno tem período o quê? 2π. Então isso aqui fica 2kπ mais 2jπ, dá 2k mais jπ. Isso aqui é o cosseno de quem? De U mais V. Mas como U e V estão aqui dentro, tá? U e V estão aqui dentro, isso aqui é quem? É o cosseno de U, cosseno de V, que eu provei a minha proposição para números aqui dentro. Cosseno de U, cosseno de V, menos seno de U, seno de V. Acontece que o cosseno de U, como U é x mais 2kπ, o cosseno de U é U cosseno de x. O seno de U é o seno de x. O cosseno de V é o seno de y. É o cosseno de y. O seno de V é o seno de y. Então isso aqui acabou. Isso aqui fica o quê?
cosseno de x fica igual a cosseno de x cosseno de y vezes menos seno de x seno de y. Então, é a mesma coisa. Tá certo? Por que eu tenho que fazer isso? Que a minha prova usa fortemente, devido à construção geométrica, que o x e o y são positivos. Tá certo? A demonstração é baseada disso, mas eu preciso provar para todos os x e y reais. Aí é só ter essa observação aqui, ó. Daí, dados x e y reais, existem k e j em z, tal que o x mais 2k e o y mais 2j está aqui dentro. Aí, se você pega u igual a esse número e vê esse número, o cosseno de u é o cosseno de x, o seno de u é o seno de x, o cosseno de v é o cosseno de y, o seno de v é o seno de y, mas o cosseno de x mais y é o cosseno disso aqui, que é o cosseno de u mais v. Porque o cosseno tem período 2π. Aí isso aqui vale a fórmula e aí cai nessa. Tá? Então está demonstrado para todos x e y reais. Tá certo? Agora, observe uma coisa. Então você tem esta proposição. Deixa eu apagá-la. Tá? Ó. Olha aqui. Dado x real. Tá? Agora sai daqui o seguinte, ó. O que é que sai daqui dessa fórmula? Dessa fórmula aqui. Então você tem, eu vou colocar aqui. Vou colocar o que você tem. Qual é? O que é que você tem? Você tem que... O que eu provei? Eu provei que o cosseno... Vamos lá. O que eu provei? Eu provei que o cosseno de x mais y é o quê? Cosseno de x, cosseno de y, menos seno de x vezes o seno de y, quaisquer que sejam x e y reais, certo? Daí sai, essa fórmula, dados x e y reais, eu te pergunto, quem é o cosseno de x menos y? É o cosseno de x mais menos y. Tá? Então, aplicando essa fórmula aqui, isso aqui fica o quê? Aplique esta fórmula a esta soma aqui. Isso fica o cosseno de x menos y menos seno de x seno de menos y. Que dá o quê? Cosseno de x. Quanto é o cosseno de menos y? Cosseno de y. E aqui fica menos seno de x. E quanto é o seno de menos y? Então vai ficar mais aqui. Mais seno de y. Então você tem uma nova fórmula. Qual é? Cosseno de x menos y é quem? É o cosseno de x, cosseno de y, mais seno de x vezes o seno de y, quaisquer que sejam x e y reais. Certo? Entendido? Agora,
Assim, se você pega x real, assim, dado x real, quem é o cosseno de π sobre 2 menos x, ó. Cosseno do complementar de x. Se eu aplico essa fórmula, fica o quê? Cosseno de π sobre 2 vezes o cosseno de x mais seno de π sobre 2 vezes seno de x. Mas eu já sei quanto é o cosseno de π sobre 2. Quanto é o cosseno de π sobre 2? 0, 90 graus, tá? Π sobre 2 sobre 2 radianos, 90 graus. Dá 0. Então fica 0 vezes o cosseno de x, certo? 0 vezes o cosseno de x, mais... E quanto é o seno de π sobre 2? É 1. 1 vezes o seno de x. Então isso dá só o quê? Seno de x. Então, dado x real, o cosseno de π sobre 2 menos x é o seno de x. E, tá, deste modo, você tem o seguinte. Quem é o seno de π sobre 2 menos x? Aí é só usar essa fórmula. Como o cosseno de π sobre 2 menos x é o seno de x, qualquer que seja o x real, quem é o seno de π sobre 2 menos x? É o cosseno de π sobre 2 menos π sobre 2 menos x. Entendeu? Que dá quanto? Que dá o cosseno de x. Então, que fique bem claro. O cosseno de π sobre 2 menos x é o cosseno de x e o seno de π sobre 2 menos x é o seno de x. Isso vale para todo x real. Entendido? Então você tem essas duas fórmulazinhas aí. Logo, diga. Opa, botei errado. É o que eu provei foi isso mesmo. Cosseno, isso é o seno. E isso é o cosseno. Me equivoquei. Tá? Eu tenho cosseno. Foi exatamente o que eu provei. Então, provei uma coisa e escrevi outra. Tá? Agora veja o seguinte, ó. Logo, por conta dessas fórmulas, dados x e y reais, quem é o seno de x mais y? O seno de x mais y. Silêncio. Quem é o seno de x mais y? Isso é o cosseno de quem? E sobre 2 menos x mais y. Mas isso aqui eu vou escrever como igual ao cosseno de quem? π sobre 2 menos x menos y.
E aqui eu vou aplicar esta fórmula, ó. Aqui, ó. Vou aplicar essa fórmula. Então, aplicando esta fórmula, eu fico com o quê? Cosseno de π sobre 2 menos x, vezes quem? Cosseno de y, tá? Mais seno de π sobre 2 menos x, vezes seno de y, que é igual a quê? Quem é o cosseno de π sobre 2 menos x? Seno de x, vezes quem? Cosseno de y, mais... E o seno de π sobre 2 menos x? Cosseno de x. Vezes o seno de y. Então, você tem mais uma fórmula. Qual é? O seno, destacar em azul, seno de x mais y, quem é? É o seno de x, cosseno de y, tá? Mais o cosseno de x vezes quem? Seno de y. Quaisquer que sejam x e y reais. Aí. Tá? E para finalizar a fórmula, tá? Portanto, dados x e y reais, quem é o seno da diferença? É o seno de x mais menos y. Aí você aplica esta fórmula aqui, ó. Então, isso é igual a quê? A seno de x, né? Cosseno de menos y, mais cosseno de x, seno de menos y. Mas isso fica o seno de x, vezes o quê? Cosseno de y, pois a função tal, cosseno. E aqui vai ficar menos cosseno de x vezes seno de y. Então, você tem mais uma fórmula. Qual é? Seno de x menos y é igual a quê? Seno de x cosseno de y menos cosseno de x vezes o seno de y. Quaisquer que sejam x e y reais. Então, você tem 4 fórmulas fundamentais, 4 fórmulas essenciais, importantes. 4 fórmulas importantes, tá? Cosseno da soma, cosseno da diferença, seno da soma, seno da diferença. E decorrente dessas 2 fórmulas, tem mais 2 que são importantíssimo, somente lá no cálculo 2. Aqui no cálculo nem tanto, mas lá no cálculo 2, você precisa delas quando estiver estudando técnicas de integração, que são essas daqui, ó. Aqui. Se você olhar quem é o... É porque eu apaguei, mas tinha aqui, né? Cosseno de x mais y, vou botar aqui, é o cosseno de x, cosseno de y, menos quem? Seno de x, seno de y. Então, você tem isso, quaisquer que sejam x e y reais. Então, dado x real, dado x